3 anos. Esse era o número que Rafael carregava como cicatriz invisível. 3 anos desde a noite em que enfrentou a criatura que arrancou dele tudo o que importava. O mundo acreditava que o monstro havia sido derrotado, mas Rafael sabia. A vitória tinha gosto amargo, como ferro preso na garganta. Agora, aos 20 anos, ele caminhava entre 2 extremos: o rosto anônimo de um bilionário que herdara os negócios do pai e o instinto selvagem que jamais se apagou dentro dele. Por trás de ternos caros, mansões e corredores de vidro espelhado, havia um jovem cujo corpo latejava como se ainda estivesse em combate, preso a lembranças que não davam trégua. À noite, sozinho, Rafael ouvia o próprio coração batendo como tambores de guerra. As memórias vinham em ondas: o cheiro de sangue, o uivo rasgando a escuridão, os olhos vermelhos que pareciam persegui-lo até nos sonhos. O tempo passara, mas a sensação de estar sendo observado nunca o deixara, como se em algum lugar as sombras ainda o chamassem pelo nome. E foi esse peso silencioso, essa exaustão que nenhuma fortuna curava, que o levou a buscar algo diferente, um refúgio longe do império que ergueu, um sopro de normalidade, um lugar onde pudesse fingir que era só um rapaz comum. Salvador surgia no horizonte como promessa de descanso, mas promessas, no mundo de Rafael, sempre vinham acompanhadas de segredos. Por fora, Rafael parecia inalcançável, jovem, bilionário, dono de um império que ninguém sabia de quem era. Mas por dentro, havia apenas um caçador entediado, cansado de carregar o próprio corpo como se fosse uma armadura pesada demais. Treinara como um guerreiro obcecado, moldara os músculos, os reflexos, os sentidos. A cada amanhecer, empurrava seus limites um pouco mais, até se tornar algo que poucos ousariam enfrentar. Só que força sem propósito vira jaula, e Rafael se sentia preso dentro de si mesmo. O luxo não apagava a solidão, e os treinos não silenciavam os ecos do passado. O garoto queria apenas respirar. Foi assim que decidiu trocar contratos e reuniões por areia quente e maresia. Salvador o recebia como um velho amigo, com suas cores vivas, o som dos atabaques misturado ao cheiro de dendê e a promessa de dias preguiçosos. Nos primeiros dias, ele se permitiu. Caminhou pela cidade como turista anônimo, provou temperos fortes que queimavam a boca, deixou-se levar pelo barulho da vida que pulsava nas ruas. Por um instante, parecia possível esquecer. No 4º dia, sentado diante do mar, mordendo distraidamente um camarão apimentado, a sensação de paz começou a rachar. 3 vozes cortaram o ar como navalha. Homens conversavam a poucos metros, o tom carregado de frustração e raiva. Animais desaparecendo, fazendas sendo atacadas na calada da noite. Rafael ergueu os olhos, e seu ouvido apurado captou cada detalhe, como se o vento tivesse sido cúmplice em lhe entregar aquelas palavras. E foi aí que a praia deixou de ser apenas um refúgio, para se tornar o palco de algo maior. As palavras daqueles homens não saíam da mente de Rafael. No início, parecia banal, um ladrãozinho qualquer, desses que somem galinhas na calada da noite. Mas quando o primeiro descreveu o sumiço de um boi inteiro, seguido da vaca e seu filhote, algo dentro dele despertou. Aquilo não soava humano, não soava normal. Era como um uivo disfarçado no meio da conversa, chamando-o. Na noite seguinte, ele percorreu uma das fazendas atacadas. O cheiro de terra úmida e sangue fresco ainda impregnava o ar. Os olhos de Rafael percorreram cada detalhe com atenção animalesca. A cerca quebrada, os rastros na lama e então as marcas. Garras.
Não eram cortes comuns, mas rasgos que atravessavam a carne como se fossem lâminas naturais. A vaca, ferida, tremia ao vê-lo se aproximar. Animais sempre sabiam. Sentiam a fera escondida por trás da pele humana. Ele estendeu a mão devagar, afagando o pescoço ensanguentado do animal. E como por encanto, a criatura se acalmou. Rapaz, o senhor tem jeito com bicho, disse o dono da fazenda surpreso. Rafael apenas sorriu de canto, ocultando a verdade. Seu olhar, porém, ardeu em azul por um instante, refletindo a fera que ele mantinha presa. O coração acelerou, não pelo medo, mas pela certeza. Aquelas feridas não eram obra de homens. Não havia truque ou armadilha que explicasse aquilo. E foi nesse silêncio denso, quebrado apenas pelo mugido doloroso da vaca, que Rafael ouviu dentro de si o eco da lua, como se o céu inteiro o lembrasse de algo que ele queria esquecer. A batalha podia ter ficado para trás, mas a guerra estava se movendo novamente. O vento da noite carregava mais do que o cheiro de sal do mar. Havia um aroma metálico, quase imperceptível, mas que queimava nas narinas de Rafael como pólvora prestes a explodir. Ele conhecia aquele odor sangue misturado à fúria. Não era obra de ladrões, não era o acaso. Algo caminhava nas sombras, algo como ele, mas não igual. Enquanto a cidade dormia, Rafael observava. Nas esquinas, os latidos dos cães se intensificavam, arrepiando a pele como prenúncio. Nas fazendas, os animais permaneciam inquietos, olhos arregalados para a escuridão, como se enxergassem uma presença que os humanos não podiam ver. Era a velha dança do instinto, o aviso de que um predador rondava, e Rafael, mesmo tentando ignorar, sentia o mesmo chamado. Ele ainda não sabia a forma, mas a certeza o corroía. Outro lobisomem caminhava sob a lua prateada, talvez mais cruel, talvez mais faminto. E não estava apenas caçando bois ou vacas. Não. O que rondava parecia brincar com o tempo, ensaiando movimentos, como fera que saboreia o medo antes do ataque. Os olhos de Rafael faiscaram em azul outra vez, traindo o segredo que ele tanto tentava esconder. O descanso terminara antes mesmo de começar, e Salvador, com suas praias iluminadas, tornava-se um tabuleiro de caça silenciosa. Em algum lugar, o inimigo o observava, esperava. E a lua soberana no alto parecia sorrir com ironia, como se soubesse que a caçada estava apenas começando.